Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa live de número 2. Ela acontece toda semana para quem quer entender e aprender como se livrar das dores físicas e emocionais causadas pelo lipedema ou pelo linfedema. Boa noite! Eu me chamo Neiva Sumaio, sou fisioterapeuta osteopata há mais de 20 anos e a minha especialidade é ajudar mulheres a se livrarem das suas dores físicas e emocionais causadas pelo linfedema ou lipedema. Boa noite, Márcia, quanto tempo! E o tema da nossa live nessa noite é: até quando você vai viver nessa prisão? Isso mesmo. Muitas mulheres se sentem como prisioneiras, sem entender, sem um apoio, né, quando nem sabem o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Né? Eu digo isso porque eu atendo no meu consultório muitas mulheres que chegam com diagnósticos errados ou com queixas relacionadas a algumas patologias, e na avaliação, nos testes, a gente vai ver que aquelas queixas acontecem porque essa mulher é portadora do lipedema. O lipedema é diferente do linfedema. Ambos sentem essa prisão, né? O linfedema, vou falar aqui rapidinho para vocês a diferença de um e do outro, né? O linfedema, ele é uma patologia de comprometimento do sistema linfático. Então, quem é portador de linfedema tem um comprometimento real do sistema linfático. Já quem é portadora do lipedema, ela pode ter um comprometimento do sistema linfático, mas na verdade o lipedema ele é um acúmulo de gordura e aí aquela gordura está inflamada e pode estar comprometendo ali o sistema linfático, causando inchaço e dores, né? Então, entender tudo isso já é virar a chave para a porta que pode estar te libertando dessa prisão, né? Eu digo porque muitas vezes quem é portadora de uma dessas disfunções, seja o lipedema ou o linfedema, ela se sente desvalorizada e impotente na questão de que eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu não consigo ver resultados, né? Então isso vai causando uma angústia, né, nessa mulher, e ela vai se aprisionando de uma forma que é tipo assim: tudo dá certo para todo mundo menos comigo, né? Então, entender o que acontece no próprio corpo e encontrar caminhos aonde possa se libertar dessa prisão é o propósito da gente estar aqui conversando hoje, né? E de despertar aí em você que de repente está com questões e você se sente aprisionada e não consegue se livrar das suas questões, né? E aí vai cada vez alimentando ainda mais as suas dores físicas e as suas dores emocionais. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode estar mandando aqui. Muito bem. Pessoal, eu fiz um checklist, né? Sobre o que mais impacta, né, as pessoas que têm o lipedema ou o linfedema, e aí eu vou estar passando para vocês e eu convido vocês a uma reflexão, né, para vocês se conectarem e entenderem como de repente isso pode estar acontecendo com você, né, e depois a gente encontrar uma solução de como estar se livrando dessa prisão que o lipedema e o linfedema pode estar causando aí em você. Tá bom? Então, ó, uma questão que é muito comum, eu percebo que é muito comum no meu consultório você sente que seu corpo está sempre pesado,
que você se sente pressionada, como se tivesse aprisionado? Sabe aquela sensação de que assim, ainda falta meio período de trabalho e as minhas pernas estão tão pesadas, estão tão cansadas, né? Como é isso? Todo mundo está trabalhando ali bem e eu estou aqui, parece que eu estou me arrastando. E aí, parece que eu vou me inchando, a minha roupa me incomoda, tudo me incomoda, até o meu caminhar fica mais prejudicado por essa sensação de peso. Você tem uma sensação assim ou parecida com isso? Saiba que você não é a única ou o único, né? Isso é muito comum, esse impacto físico que o lipedema e o linfedema proporciona para as pessoas que são portadoras e muitas vezes não conseguem identificar essa patologia e se sentem ali, né? Aprisionados, presos em algo que pode estar tomando chá, pode estar fazendo vários tratamentos, pode até estar fazendo uma dieta, praticando uma atividade física e mesmo assim esses desconfortos não melhoram. Ai, gente, caiu aqui, ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Será? Outra questão que eu vou trazer aqui para vocês. Essa sensação de peso e de inchaço pode estar acontecendo nas pernas, mas também pode estar acontecendo nos braços. Não é tão comum nos braços, né? O linfedema ele é mais comum nos braços. Geralmente está relacionado a questões de câncer de mama ou de câncer de tireoide ou algum procedimento que precisa estar ali retirando, né, os linfonodos ou mexendo muito nessa região. E aí o sistema linfático fica prejudicado e desenvolve um linfedema no membro superior, que é o braço. O lipedema é mais raro, né? Mas para vocês terem uma ideia, o meu lipedema é no braço, né? Então, assim, pode sim estar acontecendo no braço e é essa mesma sensação. Uma sensação de peso, uma sensação de inchaço, né? E parece que no final do dia a gente vai ficando cada vez maior. Dor e sensibilidade extrema ao toque, como se estivesse sempre machucada. Você já percebeu isso? E pode ser até que apareça ali alguns roxinhos e você nem lembra se bateu em algum lugar, né? Mas aquele roxinho dele tá dolorido ou não tá roxo, mas quando você toca parece aquela dor de quando você bate e fica roxa. E isso é um indício de que você pode ter o lipedema. Outra questão que impacta muito, que aprisiona quem tem o lipedema ou o linfedema é roupas apertarem, sabe? Incomodar e aí a gente sentir esse desconforto ao final do dia. Então esse é um ponto que é muito comum, de repente é o primeiro ponto que aparece ali nas pessoas que são portadoras. Dificuldade de locomoção, cansaço constante, impactando atividades simples do dia a dia, como eu não consigo terminar de lavar a louça, por exemplo, porque as minhas pernas estão muito cansadas, né? Então, são questões que é comum na vida de quem é portador do lipedema e também do linfedema e que traz essa sensação de aprisionamento, né? Então, eu deixo aí com vocês essa reflexão. Sobre esse estresse, essa pressão que acontece no nosso físico. Quando chega, né, esse aprisionamento no físico, a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Mas isso também pode comprometer a nossa autoestima, né? Como? É muito comum mulheres que são portadoras do lipedema e do linfedema terem vergonha do próprio corpo, terem medo de ser julgada, não usar uma roupa que gostaria de usar e achar que está todo mundo olhando para ela. É muito comum, gente. Uma das frases mais comuns que eu escuto as pessoas tá olhando para mim, não tá ouvindo o que eu estou falando, tá olhando lá para o meu tornozelo. Por mais que a pessoa esteja com uma roupa comprida, com um calçado, ela tem a impressão de que a pessoa, o primeiro olhar é
é aquele julgamento para aquela perna que está inchada, para aquela perna que está desproporcional ao tamanho, né? Então é muito comum isso. E isso vai comprometendo a autoestima dessa pessoa, né? Eu percebo que às vezes a pessoa nem está olhando, mas a impressão que eu que tenho, né, é que ninguém está prestando atenção em nada, mas só está olhando ali para o tamanho da minha perna, para o tamanho do meu braço. Então, isso aprisiona a mulher de uma forma, destrói a autoestima de uma forma que vocês não têm ideia, né? E identificar isso é primordial, já é um dos passos para se livrar dessa dor física e emocional também. Outra questão que pode impactar é a ansiedade e tristeza por tentar vários tratamentos e não ter resultado. Semana passada eu conversei, na verdade, com uma mulher que viu que eu estava falando sobre o lipedema. Ela falou assim: eu tenho lipedema, e melhorou bastante depois que eu comecei a fazer drenagem. E aí melhorou o lipedema. Ela melhorou as minhas dores, né? Porque assim, é muito comum os profissionais que não têm um conhecimento profundo, né, do que é essa condição do lipedema e do linfedema, achar que apenas a drenagem linfática é o tratamento que um fisioterapeuta, por exemplo, pode entregar para o seu paciente. Então, assim, a drenagem linfática num tratamento de lipedema é contribuição, sim, mas não é tratamento. É contribuição. Igual você tomar um analgésico para se livrar das dores ali por 6 horas e depois a sua dor vai voltar, né? Tratar o lipedema é muito além de uma drenagem linfática. A drenagem linfática, ela é uma das ferramentas, né? Em contrapartida, o lipedema, o linfedema, ele nem é indicado a drenagem linfática, para vocês terem uma ideia. No linfedema, a gente trabalha aonde flui, aonde esses linfonodos estão ativos, estão trabalhando, e o trabalho em cima daquele membro que está impactado pela condição é o enfaixamento, né? E aí, enfaixa também o lipedema? Então, assim, eu vejo assim que tem pessoas que têm o lipedema e é tratada com enfaixamento. Tem pessoas que têm o linfedema e é tratado com drenagem linfática. E aí, a paciente que, oh meu Deus, lá de novo. Aí a mulher, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Aí a mulher que está ali, né, e acreditando numa melhora, ela vai se frustrando, né, porque os tratamentos, eles não entregam um resultado aonde verdadeiramente a mulher vai ficar satisfeita. Ela vai ficar ali só nesse paliativo. Então, isso também destrói a autoestima, porque a gente acha que o problema não é o tratamento, a gente acha que o problema é a gente. Ah, mas fulana fez drenagem linfática e melhorou, e eu não, né? Então, isso frustra, isso destrói a nossa autoestima, sabe? Ó, outro ponto é uma sensação de impotência por não ter apoio de familiares, né? Então, assim, às vezes a mulher está ali cozinhando, né? E daqui a pouco tem que sentar e esticar as pernas um pouco. É natural, ai, mas de novo, ai, mas não consegue, ai, mas está sentada de novo, né? Então, assim, e aí às vezes essa pessoa já está tão cansada de ser julgada nesse aspecto que ela até se coloca numa condição de ficar além do suportável só para não ter que ficar ouvindo piadinhas e julgamento com ela dentro da própria casa. Gente, isso acontece dentro da própria casa, né? Então, assim, não é só quem é o portador que é interessante ter esse conhecimento, mas todos aqueles, né, que convivem com essa pessoa. Porque a partir do momento que entende como que é essa patologia, o apoio do familiar, ele faz parte, né, do tratamento também. E aí você pode, às vezes, até melhorar, né, essa sensação de impotência, essa autoestima que estava ali meio baixa, porque alguém da sua família entendeu
o que você está passando, né? Então esse é um ponto que é extremamente importante e que pode te aprisionar de alguma forma. E aí, o medo de que isso pode piorar. E sim, gente, isso pode piorar, né? Ao ponto de que eu não entendo o que está acontecendo, cada vez eu estou mais inchada, parece que cada vez está acumulando mais gordura nas minhas pernas. Eu estou fazendo dieta, estou fazendo academia, estou fazendo de tudo e parece que não está melhorando. Há anos eu faço ou estacionou, né? Então, assim, isso já acontece com quem pratica uma atividade física, com quem até já sabe mais ou menos que está acontecendo alguma coisa por ali. E quem nem sabe, nem pratica atividade física, a tendência realmente é estar piorando, né? Então, assim, que caminho eu tenho que tomar, a quem eu tenho que pedir ajuda para não viver para sempre dentro dessa prisão e cada vez pior, né? É como se eu estivesse presa e daqui a pouco apagaram a luz e daqui a pouco não me dão mais comida. Então, é essa sensação de cada vez assim, eu estou realmente num beco sem saída, né? Tá ficando claro aí, pessoal? Um tempinho aí para vocês refletirem sobre tudo isso, né? Além dessa autocobrança, né? Dessa pressão familiar, né? A gente também tem essa pressão social. Eu sei muito bem o que é ouvir isso, né? Eu já ouvi isso de profissionais pelos quais eu fui buscar ajuda, né? Provavelmente você come muito doce, por isso que não melhora. E aí é interessante, né, ter o apoio de um profissional que entende o que está falando, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não como muito doce. Eu não gosto, eu gosto de café sem açúcar, eu não gosto desses doces que a minha mãe faz de abóbora, não gosto, né? Mas existe um outro ponto que aí sim, eu sempre mergulhei nele, entrava assim e que fazia piorar a condição do meu lipedema. Só que sem conhecimento, como que faz? E aí o que é de fora, né, vem com comentários assim e você fica assim, gente, eu não como doce. E aí a pessoa dá aquela risadinha de deboche. É terrível isso, né? Então existe essa pressão social também, né? A falta de compreensão da sociedade e até dos profissionais da saúde, como eu acabei de falar para vocês, eu até ouvi falar, até verbalizaram para mim assim, até parece, né? Então, assim, quem me acompanha aqui nas redes sociais, por exemplo, sabe como a minha vida, minhas atividades físicas acontecem diariamente, né? Nas terças e quintas eu pratico 2 vezes por dia atividade física, por exemplo, né? E eu não conseguia diminuir as minhas medidas do braço. Diminuir ali da cintura, do quadril, né? A perna eu tenho lipedema também, mas ele não me incomoda tanto, os meus braços incomodam mais. E aí, essa pressão, né? Como assim? Né? Tá brincando de fazer exercício, né? Tá brincando, né? Então, não é só essa questão. Existem muitas questões por trás e é por isso que é muito importante buscar ajuda. Porque pitaco de quem não sabe o que está falando, isso daí a gente tem a rodo e não é contribuição para a gente. Pelo contrário, eu digo com vocês com propriedade que muitas vezes aquele que vem no intuito de querer ajudar pode estar piorando a nossa condição, sim. E aí a gente pode chegar até num ponto de não querer mais sair, né? De não utilizar mais aquela roupa que eu gostava de usar e até às vezes ter vergonha, né? De me relacionar com o esposo, talvez menos, mas aquela que de repente está conhecendo alguém e já pensa assim, como que eu vou mostrar as minhas pernas, né? E aí se priva de um amor, se priva de uma felicidade, porque está ali vivendo dentro dessa prisão e não sabe como sair dessa prisão. E aí eu pergunto para vocês, como aliviar essa pressão? Seja na questão física, seja na questão emocional, seja na questão social. Saber, né, identificar
né? Saber ter um diagnóstico correto. Isso é um dos primeiros passos, né? Para você... O primeiro passo é o diagnóstico correto, né? Então, assim, muitas vezes eu recebo essas mulheres, né, trazendo essas questões de inseguranças e de dores, né, achando que estavam sendo assistidas e não estavam. Então saiba que você não está sozinha. Como você era eu, como você existem muitas, né? E nessa... agora eu acho que foi, gente. E nessa busca, né, por preencher cada lacuna, né, porque eu entendo a lacuna, por exemplo, nutricional. Eu estou com um bom nutricionista, né, eu já estou desinflamando. Mas se eu não buscar a física, né, se eu estou ali só naquela drenagenzinha, se eu estou ali no meu treino de musculação, mas eu não consigo quebrar aquela gordura que está inflamada, que está sendo acumulada naquele lugar, que está me causando desconforto, né? Então isso nos aprisiona, isso nos deixa ansiosa, né? Então o diagnóstico, um profissional que entende do que está falando, é um grande diferencial, né? Então, assim, a gente está nessas lives semanais, para que você que quer entender um pouco mais sobre o que é o lipedema, sobre o que é o linfedema, sobre diferenciar um do outro, nós vamos estar aqui de novo na sexta-feira, no dia 4 de abril, às 19h30. A gente sempre deixa uma caixinha de pergunta ali, então me siga aqui nesse canal. Eu tenho também um canal no YouTube, siga lá, assista as lives que vão estar lá no canal, Neiva Sumaio. Tem também a rede social do Facebook, Neiva Sumaio Fisioterapeuta, aqui no Instagram, onde vocês já estão mais acostumados a me ver, né? Se você conhece alguém que pode estar passando por alguma situação que eu citei aqui, ou mesmo você, né? Encaminha essa live, né? Pede para estar me seguindo por aqui e a gente vai aí nesse próximo mês de abril, né? O mês todo tá trazendo conteúdo e compartilhando aqui com vocês, tá bom? Pessoal, obrigada, muito obrigada por estar aqui comigo nesses minutinhos. Eu espero ter sido contribuição aí na vida de alguém. Saiba que se precisar de ajuda, se precisar de orientação, é só mandar uma mensagem aqui em inbox. Eu ou a minha equipe vai estar entrando em contato e a gente vai estar direcionando vocês para os próximos passos, tá bom? Obrigada. A gente se vê de novo então na sexta-feira às 19h30. Tchau, tchau.